O que é um déjà vu? Eu tive um agora muito insano, não tô conseguindo aceitar que tive ele. Tá, ó. Eu vou dar o meu entendimento sobre o que a Bíblia diz, tá bom? Em Deus, tudo já está pronto. Tudo já aconteceu. E a profundidade disso vai subindo em níveis, né? Em Efésios 1, diz assim, que Deus nos elegeu nele mesmo antes da fundação do mundo. Então, os nossos espíritos foram gerados dentro de Deus antes da fundação do mundo. E dentro dele nós interagimos com Deus, nós conversamos com ele. Todo mundo interagiu. Romanos 8, 29 diz que os que dantes conheceu, predestinou, os que predestinou chamou, os que chamou, eu não me lembro o nome, justificou, e os que justificou, glorificou. Mas Paulo vai dizendo que antes da fundação do mundo, Deus nos conheceu e nos predestinou, e depois chamou, e ele coloca até o glorificou no passado, porque nós ainda, que somos crentes, né? Nosso corpo ainda não foi glorificado. Entende? Mas, então, o que é um déjà vu? Tudo já está pronto. E quando você estava dentro de Deus, né, se relacionando com Ele, Ele já te conheceu e você conheceu Ele. Então, dentro de Deus, gente, isso aqui é um nível mais profundo de entendimento. Dentro de Deus, você decidiu, escolheu que amou ao Senhor, amou a sua voz, amou a sua palavra. Já outras pessoas aborreceram a Deus, não quiseram saber dele, certo? Por isso que lá em João 10, Jesus fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Você só conhece algo que você já ouviu antes. Então, Jesus falou para os fariseus, vocês não são das minhas ovelhas, por isso que a minha palavra não entra em vós. Vocês não são das minhas, né? Vocês são ovelhas do diabo. O diabo é que é o vosso pai. Isso é mais profundo, né? A questão é, quando estávamos dentro de Deus, nós nos relacionamos com Ele. O próprio Jesus dá muitos indícios disso, quando ele fala assim, olha, tudo o que eu vos ensino eu aprendi com meu Pai. Tudo o que eu vos falo é doutrina do meu Pai. Em alguns textos ele fala, eu vos falo daquilo que eu vi o meu Pai fazendo, daquilo que eu vi e ouvi o meu Pai falando. Sabe? Principalmente no Evangelho de João ele fala muito isso, né? Então, Jesus, como Filho de Deus, ele se lembrava claramente de tudo o que ele ouviu do Pai. A gente não se lembra claramente. Isso nos foi tirado. Quando você começa a ter intimidade com Deus, em oração, em jejum, intimidade com o Espírito Santo, Deus começa a te mostrar coisas do seu futuro, do seu chamado, em sonhos e em visões. Gente, eu já vi em sonhos e em visões todo o resto da minha vida. Eu já vi todo o meu chamado, eu já vi os 3 dias de trevas, eu já vi a vinda do anticristo, as almas que eu vou ganhar, os ataques que eu vou receber quando o meu chamado começar, ataques de satanistas, de bruxos, de muitas outras coisas, tá? Nosso país aí vai passar por uma pandemia novamente. Nosso país ele vai passar por uma crise financeira, onde a gasolina vai subir muito, a carne vai subir muito. Eu já vi praticamente toda a parte futura. Me cobrem aqui que eu vou fazer um vídeo falando sobre tudo o que eu já vi sobre o Brasil e tudo o que eu já vi daqui, certo? Até a vinda do anticristo, tudo que vai acontecer. Eu não sei a ordem específica, mas eu já vi muita coisa aí em sonhos e eu preciso falar isso com vocês. Eu não gosto muito de falar sobre isso porque causa medo, né? Mas o que é especificamente um déjà vu? O seu espírito, como ele se relacionou com Deus, dentro de Deus, às vezes ele tem relances. Né? O crente ele tem sonhos e ele tem visões, mas uma pessoa que às vezes ela tem algum dom ou ela é um pouco mais espiritualizada, mesmo não sendo crente, ela tem relances, o seu espírito se lembra, olha, eu já vi isso aqui, eu já passei por aqui. Não é que você passou por aqui, é que Deus já lhe falou sobre aquilo quando você estava dentro de Deus. Mas
Mas como assim? Isso é estranho, né? O profeta Jeremias, lá no livro de Jeremias, Deus fala para ele assim, olha, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te chamei por profeta das nações. Como assim antes que você foi formado no ventre da tua mãe? Ele nem existia e Deus já o havia chamado? Existia. Quando Jeremias estava dentro de Deus, o espírito dele, Deus conversou com ele e falou, ó, eu tenho um chamado para você na terra. Tá? Lá você vai ser profeta, eu vou te enviar, e você vai profetizar, e seu chamado é esse. Então, o que Deus fala para Jeremias lá no livro dele, né? Ó, Jeremias, eu combinei com você. Porque Jeremias não queria ser profeta, né? Se não me falha a memória, Jeremias ele era descendente de sacerdote. Não me falha a memória, tá? Então, pela linhagem ali, ele tinha que ser, né, sacerdote. Profeta não vinha dessa linhagem. Jeremias, gente, eu não lembro, tá? Mas eu acho que Jeremias ele era da linhagem de Levi. Mas Deus fala para ele, olha, lembra que a gente combinou? Lá, antes de você nascer, a gente combinou que você ia ser profeta. E aí Jeremias para assim e fala, mas eu não lembro não disso aí, né? Ou Deus trouxe relances para ele, através de sonhos, visões. José teve muitos relances do futuro, que ele ia ser governador e que o seu pai e os seus irmãos se curvariam diante dele. Salmo 122, Davi diz assim, olha, eu ainda nem era nascido e todos os meus dias já foram escritos no seu livro, cada um deles escrito e determinado sem que ainda um deles houvesse. Então, Davi fala um pouco sobre isso, né? Então, no céu existe um livro que é chamado o Livro dos Propósitos, onde cada pessoa da Terra tem o seu livro, e dentro desse livro está lá o seu propósito na Terra. E sempre é um propósito que envolve Deus, a obra de Deus, fazer o bem. Mas a maioria das pessoas acaba se pervertendo por muitos propósitos, né? Muitos caminhos aí diferentes. E quando chegar no céu, Deus vai pegar o livro do propósito e vai falar, ó, eu combinei isso aqui com você. Ah, mas eu não me lembro, eu não sei qual que é o meu propósito. Vai orar, vai buscar em Deus, Ele vai te mostrar. Quando o seu espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo começa a te liberar essas informações sobre o seu propósito. Todo mundo tem um propósito, tem um livro dos propósitos. E você precisa cumprir, porque isso aqui é de um nível assustador, mas você combinou com Deus. Tá bom? Fica na paz.